Foi eu que errei, eu não liguei o microfone. Então, pronto. Vamos recomeçar. Então vamos lá. Essa é a nossa última aula da nossa maratona e a gente vai ver aqui a classificação da receita e da despesa. Como eu falei anteriormente, a receita e a despesa, elas não têm assim um conceito firmado, não. Elas têm o quê? Classes, entendeu? Que são enfoques. E dentro desses enfoques a gente pode encontrar alguns conceitos, se a gente for dividir em classes, tá? A primeira que a gente vai ver é a classificação da receita. A classificação da receita, ela é dividida quanto à previsão. Quanto à previsão, as receitas são divididas em orçamentárias e extras. O que são receitas orçamentárias? Atenção, são aquelas que constam na LOA ou não tem passivo, tá? Ou é uma operação de crédito. Já as extras são aquelas que não constam na LOA e tem passivo, tá? Mas não é uma operação de crédito, salvo aro. As aros, elas são consideradas receitas extras, ainda que sejam operações de crédito, tá? Então, para ser orçamentário não precisa constar na LOA não, tá? Basta nascer sem passivo, por exemplo. Temos também a classificação quanto à origem, que é uma classificação bem tributária. Essa classificação quanto à previsão é uma classificação bem orçamentária. São divididas em ordinárias e derivadas. O que são ordinárias? São aquelas receitas sem correção. Atenção, sem correção. E as derivadas são aquelas com coerção. O Estado usa do poder de império. É o caso dos tributos. As sem correções, sem correção, são aquelas que o Estado ofere pelo patrimônio dele mesmo, o Estado. Então são receitas mais complicadas, né? Porque o Estado tem que ter um patrimônio para oferir renda. Então, são sem correções. A próxima é quanto à afetação. Essa aqui, ela é dividida em efetivas e não efetivas. As efetivas são aquelas que alteram para cima, né, o resultado do exercício. Ou seja, aumenta o PL do Estado, o saldo, né? Já as não efetivas são aquelas que não diminuem, mas também não aumentam o resultado do exercício, o PL e o saldo. Uma receita efetiva muito cobrada são os impostos. E uma não efetiva, não efetivas mais ou menos cobradas, assim, bastante cobradas, são as operações de crédito e a alienação de bens. Cuidado, já caiu na prova que a alienação de bens gerava receita efetiva, gera. Se você vender por um valor maior, por exemplo, a casa, ó, a casa, ela vale 100, entendeu? E aí você vendeu a casa, alienou a casa, por 120. Então, 100 dos 120 é não efetiva. Os 20, que seria o lucro, é efetiva. Então, assim, não é o valor da casa que foi efetivo, foi o lucro que você teve, que o Estado chama de superávit. A próxima é a maior de todas, que é a classificação quanto à natureza. Quanto à natureza, é a maior de todas. Então, são divididas em categorias econômicas, que são as correntes e as de capital. As correntes não geram bens de capital como regra. Tá? Não geram. E as de capital, como o nome já diz, geram bens de capital. Aí, essas categorias econômicas são divididas em origens, tá, gente? São 13 origens. São 5 para corrente, são 8 para as correntes e 5 para as de capital. Temos também, perdão aqui, ó. Essa aqui a gente vai chegar já já, tá? Essa classificação, origens, são divididas em espécies. As espécies estão dentro das origens, então elas discriminam as origens. Então cai em prova bastante assim, ó. Origens discriminam as espécies. Falso. São as espécies que discriminam as origens. É como se a origem fosse o bairro
e as espécies fossem as ruas. Então as ruas discriminam os bairros, né? E não o contrário. Temos o DIP, que discrimina as espécies, que é o desdobramento para identificação de peculiaridades. Isso aqui é uma mudança recente, tá? Não tão recente assim, mas recente, que discrimina as espécies. E tem, por fim, o tipo, né? Que discrimina o DIP. Também uma mudança bem recente, esses dois aqui, tá? Essa classificação é natureza. A afetação é classificação patrimonial. Ou simplesmente contábil. Já a classificação quanto à natureza é uma classificação econômica. Já a classificação quanto à vinculação, também conhecida como vinculação barra fonte, é uma classificação fiscal. Então, presta atenção, previsão é orçamentária, quanto à origem tributária, quanto à afetação patrimonial contábil, quanto à natureza econômica e quanto à vinculação fiscal. Elas são divididas em grupos e especificações. Especificações estão aqui, discriminando os grupos. É sempre assim, né? Tem uma discriminação, a discriminação serve para você atender o princípio da especialização, tá, gente? Os grupos são divididos em recursos do Tesouro Nacional, de outras fontes e chamados condicionados. E a especificação nada mais é do que a discriminação dos grupos. Você vai discriminar os grupos com a especificação. Você vai especificar. Esse recurso é do Tesouro e esse recurso tem uma vinculação tal. Ou não tem vinculação. Essa é a grande classificação geral, né? Agora, tem a natureza, que é uma das mais importantes, ó, muito importante. A classificação com a natureza ela é dividida em categorias, em corrente capital. E as categorias são divididas em grupos, tá? Aliás, desculpa, em origens. Grupos é o da despesa. As correntes são 8, tá, gente? 8. São 8 receitas correntes. Que são os tributos, que é o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria. Tem as contribuições, as patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. É o tricopasto. Todas elas caírem em prova vão ser correntes, tá? E tem as de capital, que são as operações de crédito, são 5. É bom memorizar um número. Alienação de bens, essas duas são as mais cobradas em prova. Amortização de empréstimos, quando o Estado recebe o empréstimo que ele concedeu. Transferência de capital e outras. Então veja, tem transferências tanto e outras, né? Tanto para as correntes quanto para as de capital. Então, tudo isso tem que ficar ligado, né? Porque ele fala assim, as transferências são receitas exclusivas das receitas correntes. Falso, tem transferências na de capital também. Uma informação importante aqui para a prova, está caindo bastante isto aqui, ó. As receitas públicas, elas são divididas em orçamentárias no sentido estrito. E extra-orçamentárias e orçamentárias em sentido amplo, stricto sensu ou lato sensu. Então, assim, quem são as receitas orçamentárias, pessoal? Quem são as receitas orçamentárias? São aquelas que constam na LOA ou não tem passivo, então não tem compensação, você não tem que devolver, ou é uma operação de crédito, que tem passivo. Tá? E as extra-orçamentárias são aquelas que não constam na LOA e tem passivo e não é operação de crédito, salvo aro. Aro é uma operação de crédito e é uma receita extra, tá? Então, cuidado nas classificações, ó. Porque para ser orçamentária, basta ter o ou, ó. Basta estar na LOA. Tá na LOA, é orçamentária. Entendeu, pessoal? Ou não tem passivo, ou é uma operação de crédito. Entendeu? Já as extra-orçamentárias não pode constar na LOA e, ó, tá vendo? É cumulativo. Ter passivo e não ser uma operação de crédito, salvo aro. Em sentido estrito, só as orçamentárias são públicas.
Em sentido amplo, todas elas são. Paulo, como é que eu sei que é amplo ou estrito? No amplo, ele não fala. Entendeu? Ele não fala na prova. Ele fala assim, receita é tudo. Certo. Entendeu? É o estrito que tem que estar expresso na prova. O amplo não precisa estar. Mas pode estar, tá? Mas não precisa estar. Então, olha só como foi cobrado em prova. Ó. Em sentido estrito, em sentido estrito, a denominação receita pública, só pode ser uma delas. É depósito em calção? Letra E? Não, não pode. Ó. Por quê? Porque depósito em calção é extra. Emissão de papel moeda? Não, porque emissão de papel moeda é extra. Apenas os ingressos previstos no orçamento? Não, porque eu tenho passivo ó, que não está na LOA e é orçamentário, então não é. Aro? Não, aro absolutamente não é. Então só pode ser a letra A, né, pessoal? E a próxima? Então a letra A. E a próxima? Ó, para fins orçamentários, todo ingresso de recursos dos cofres públicos, ou seja, na conta única do Tesouro Nacional, ainda que não efetivo, então assim, eu vou ter que devolver, constitui uma receita pública. Quer dizer, para fins orçamentários, sem citar o sentido estrito, então é um sentido amplo. E no sentido amplo, tudo é receita pública. Certo aqui, ó. Então, na primeira é a letra A mesmo, e na segunda está correta a questão. Tudo certo? Beleza? Vamos seguir o baile aqui. Agora vamos lá para a despesa. A despesa ela é um pouquinho maior e tem um agravante, que é o agravante dos dígitos, pessoal. Ah, mas na receita tem? Tem. Aí eu aproveito e coloco aqui para vocês, ó, na receita. Na receita é o seguinte, ó, é um dígito, mais um dígito, mais um dígito, mais 4 dígitos, mais um dígito. Então é assim, ó, um dígito que representa a categoria econômica, outro dígito que representa a origem, o outro representa a espécie. Esses quatro, são 4, perdão, aqui. Esses 4Y aqui, ó, é o DIP. DIP é o único que tem mais de um dígito, tá? E o último aqui é o tipo. Então, pessoal, é 1, 2, 3, 4, 5 níveis, tá? E 8 dígitos. Já caiu em prova. Só que é mais comum cair em prova o da despesa, tá? Que é isso que a gente está vendo aqui agora. Deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Olha só. Tudo isso aqui é chamado ó, programa de trabalho. Ó, programa de trabalho, tá? Que é a classificação completa da receita. Aqui, na verdade, não está completa. Tem mais, mas só que essas 5 aqui são as mais cobradas, tá? Que é quanto à esfera institucional, funcional, programas, chamado estrutura programática, e natureza. Então você tem que memorizar a quantidade de dígitos, níveis, entendeu? Quem vem primeiro, quem vem por último. Essa sequência aqui é a sequência lógica, é a sequência legal. Por exemplo, a natureza não pode a natureza, por exemplo, não pode vir primeiro em relação ao programa. Então, tudo isso tem que ser memorizado, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, ó, quanto à esfera, a classificação é fiscal, seguridade social e investimento, entendeu? É 10, 20, 30, entendeu? Então, é um nível, só para pegar o fio da meada dele, tá? E 2 dígitos. É um nível e 2 dígitos, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, começou com 10. Ó, essa despesa ela vai ser aplicada pelo orçamento fiscal, que está autorizado aqui na LOA. A LOA que tem tudo aí, tá? A LOA, né? O crédito dela representa tudo na hora da aplicação. Aí vem a institucional. A institucional, ela tem 5 dígitos, ó, 5 dígitos, tá? 39.552. 252. Sendo que o primeiro nível, que são 2 dígitos, representa o órgão. E os 3 seguintes, unidades. O institucional vem caindo bastante, porque ele denota a estrutura administrativa do Estado. Tá aqui os exemplos, ó, Ministério do Transporte e DENIT. DENIT é uma UO, tá?
Aí depois vem a funcional, que é a área. De novo, ó, são 5 dígitos, tá? São 5 dígitos e 2 níveis. Sendo que o primeiro nível tem 2 dígitos, representa a função. E o outro, que são 3, subfunção. No Brasil, nós temos 28 áreas. São 27 para e tem uma, que é a 28ª, atenção, ó, que é chamado de encargos especiais. Esse cai muito em prova. Ele é a 28ª. Por que ele cai em prova? Porque ele não gera nada para o Estado, entendeu? Ele é neutro, é uma aplicação neutra. É o Estado gastando com alguma coisa que não gera nada para ele, tá? Então são 28 áreas, a 28ª é neutra. Aí vem os programas. Os programas são 3 níveis e 12 dígitos. São 3 níveis, são 12 dígitos, tá? Sendo que o primeiro nível são 4, o segundo nível 4 e o último nível 4 também. Atenção para esse nível aqui, ó, que ele pode ser alfanumérico. É o único que pode ser alfanumérico. São as ações. Então o primeiro dígito, é só você pegar aqui a sequência, ó. Aqui representa o programa do governo, tá? O ProUni, entendeu? O PAC, né? E aí vem as ações. As ações são 3, tá? Que é atividade, projetos e operações especiais. Se começar com ímpar, é projeto, tá? Se começar com par, é atividade. Se começar com 0, é uma operação especial. E por fim, o SSS, que é o subtítulo, tá? O subtítulo é o local do gasto. Nesse caso, 53 é o Distrito Federal. E aí vem a natureza. A natureza é para saber em que economia, qual é o efeito econômico do gasto. E aí são 6 dígitos obrigatórios, tem 2 facultativos, tá? E 4 níveis, sendo que tem mais um nível que é facultativo. Sendo que o primeiro nível, ó, é um dígito só, é categoria econômica. Pode ser corrente de capital. Nesse caso, número 4 é de capital. O segundo nível é o grupo de natureza de despesa. Aí são 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5. O 4 é investimento. Atenção, investimento. Ele aumenta o PIB, tá? O investimento, ele aumenta o PIB. Aí vem um MM, que são 2 dígitos. É o primeiro que tem 2 dígitos, que é a modalidade de aplicação, 90 direta. E por fim, um elemento, que é o objeto. 51 é o elemento, no caso aqui, uma obra instalação. Então, assim, ó, uma obra e uma instalação será executada de forma direta, que é um investimento, dentro da despesa de capital, no Distrito Federal, construindo um trecho rodoviário, dentro do programa de transporte terrestre, pode ser um PAC da vida, dentro da subfunção transporte rodoviário, na área de transporte no Brasil, realizado pelo DENIT, com a anuência do Ministério do Transporte, aprovado no orçamento fiscal na LOA. Não é fácil, pessoal? Facinho demais, né? Então tem que memorizar a sequência, tem perguntinhas também, tá? Perguntas, por exemplo, que área, que finalidade, estrutura. Então essa classificação, ela engloba tanto a sequência, quanto os dígitos e o que cada um significa, tá? Ó, atenção aqui, ó. Quanto à categoria econômica, as receitas públicas dividem-se em receitas correntes e de capital. Letra C. Porque ele perguntou quanto à categoria econômica das receitas. Atenção, categorias econômicas podem ser receitas ou despesas, mas as duas são o quê? Correntes e de capital, pessoal, tá? Receita corrente é aquela receita, ou seja, oferida, né? Despesa corrente são as despesas que o governo tem de forma perene, tá? E de capital, receita de capital são receitas intermitentes e despesas de capital são despesas também intermitentes, tá? Então tem categorias econômicas para os dois, para a receita e para a despesa. Próxima. Considere que boa parte da receita operacional da Codevasf se deve ao recebimento da receita de serviços. Aqui é a palavra-chave, ó. Oriundo de atividade, aí começa a falar um monte de besteira aqui, abobrinha e parará. Nesse caso, de acordo com a Lei 4.320, a receita arrecadada com a prestação de serviços pela Codevasf deverá ser classificada como receita corrente. É só você lembrar do pasto, ó. Tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências e outras. Serviço é uma receita corrente. Resposta correta.
Tá? Olha como é prático, né? A gente aprender assim, né? Principalmente quando você já tem bagagem, né? Porque esse aqui, se eu for ensinar assim para quem está começando agora, o cara não vai entender nada, né? Mas para vocês que têm bagagem, a gente vai só no ponto central, que é o que vai cair em prova. Próxima. Ocorrida a arrecadação do IPTU, lembrando que tem estágios da Receita, né? Que é prever, lançar, arrecadar, recolher. Lançar pode ser o primeiro estágio da execução? Sim, para o enfoque patrimonial. E a arrecadação pode ser o primeiro estágio da execução? Lembrando que previsão jamais será, né? Sim, também, para o enfoque orçamentário. Enfoque patrimonial, regime de competência. Enfoque orçamentário, regime de caixa. Então, quando ele fala arrecadação do IPTU, ele está falando disso aqui, ó, da arrecadação. Pela Prefeitura de Petrolina, durante o exercício 20x1, a referida receita será classificada como receita patrimonial, pessoal, no TRI, CO, PASTO. Não, as patrimoniais são aquelas receitas de concessões, de royalties, entendeu? São receitas de aluguel, tá? Então são receitas que o Estado ofere por ter um patrimônio, entendeu? Por exemplo, eu tenho um prédio e eu aluguei, entendeu? As receitas de IPTU é um imposto. O imposto é uma receita tributária, tá? Imposto, taxa e contribuição de melhoria são tributários. Então, obviamente, está incorreta, né? Beleza. Próxima. São receitas exclusivamente correntes. Ele quer só as correntes. Aqui é o tipo de questão que vai aparecer lá na, sei lá, questão 118 da prova. Você já está cansado, entendeu? Dá um, né? Gera um certo incômodo, né? Pelo cansaço. Então, quais são aqui, ó? Resposta correta, ó. A letra A não pode ser, porque é operação de crédito. A letra B não pode ser amortização. A letra C não pode ser alienação de bens. A letra D, operação de crédito. Tributária, patrimonial, a de serviço e industriais. Ó, essa prova é 2020. Essa expressão tributária já foi substituída pelo MTO por imposto, taxa e contribuição de melhoria. Antes era tributária. Aí trocaram por isso aqui, ó. Mas mesmo a banca coloca ainda tributária. E tá certo, porque essas três receitas são tributárias. Inclusive na LRF continua sendo tributária lá. Não mudou não, tá? Então se cair tributária ou imposto, taxa e contribuição, fique tranquilo, assinale a resposta que está correta. Próxima. A estrutura da alocação de créditos orçamentários é identificada pela classificação institucional. A estrutura. Vocês colocariam certo ou errado nessa aqui? Correto, ó. Aí, ó, atenção, ó. Quando ele falar estrutura, é a mesma coisa de falar quem é o responsável. Porque o Estado é órgão, tá? Ou entidade. Tá? Órgão, a gente sabe que não tem personalidade jurídica, né? Entidade tem, mas o quem aqui não está no sentido de quem personalidade, entendeu? É o quem, qual é a estrutura, quem está aplicando, entendeu? É um ministério, é o Banco Central do Brasil, é um banco, entendeu? Então quem é para saber só quem será o responsável. Então os créditos serão identificados na classificação institucional. Lembrando, primeiro vem esfera, depois vem institucional, depois vem funcional, depois vem programático, programas, e depois vem quanto à natureza, tá? Essa é a sequência lógica. Já foi perguntado em prova qual era a sequência. Ele fala assim, ó, depois da esfera vem a funcional, ó, vem a funcional. Falso. Depois da esfera vem a institucional. Então, questãozinhas bobinhas, mas na hora da prova tem um efeito grande. Próxima, a área de atuação governamental, na qual determinada despesa será identificada pela classificação, será pela classificação funcional. Certo ou errado, pessoal? Ó, dica, toda vez que cair, ó, quanto à esfera, eu estou identificando de qual dos orçamentos sai o crédito. É tipo uma pseudo-pergunta.
Institucional é quem é o responsável pelos gastos e sua estrutura. Não tem estrutura aqui, né? Ó. Funcional, em que área? Opa, tá aqui a palavra área, tá vendo? Caiu área funcional, ó. Por isso que a questão tá certa. Falou programa, é para qual fim será aplicado o crédito? Ó. Para qual finalidade? Para qual objetivo? Entendeu? O ProUni. O ProUni é um programa do governo, tá? Tem qual objetivo? Entendeu? Pode ter vários, inclusive. E quanto à natureza, é qual o efeito econômico da aplicação do crédito? Ó. Qual é o efeito econômico? Nós temos basicamente dois efeitos, que é aumentar o PIB, Produto Interno Bruto, ou distribuir renda. Tá? Por exemplo, o PAC é altamente para aumentar o PIB, jamais para distribuir renda. Porque quem pega as obras para serem executadas são grandes empresas, né, pessoal? Que concentram renda no Brasil. Quem não tem renda não vai ter condição de fazer uma ponte, né? Já a distribuição de renda, nós temos o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma distribuição de renda. Atenção, qual das receitas, aliás, das despesas, atua na do PIB? É a receita de capital, de grupo e investimento. Cuidado com se cair em prova, pessoal, aquela expressão chamada inversão financeira, que está dentro das despesas de capital também. Inversão financeira não altera o PIB, tá? Porque é uma compra de algo que você já tem, ou de ações, tá? E qual a receita que realmente atua na distribuição de rendas? As receitas correntes. Todas? São todas? Não, não são todas, tá? Pagamento de juros, por exemplo, é uma despesa corrente e não atua na distribuição de renda, tá? Então não são todas não, mas a prova não vai perguntar qual é não. Vai perguntar assim, receita corrente. Então receita corrente distribui renda. Receita de capital e investimento aumenta o PIB. Cuidado com inversão financeira. Inversão financeira não aumenta PIB. Então tá aqui as perguntinhas, ó. De qual dos orçamentos? Quem é o responsável? A área, o fim e o efeito econômico.